O vestiário colorado já virou a chave após a derrota para a equipe do Flamengo pelo placar de 3-1. Entretanto, uma longa reunião aconteceu após a partida. O técnico Roger Machado destacou o empenho de dois jogadores que foram do time titular, mas já tem praticamente confirmado em sua cabeça a ideia da equipe que vai iniciar o confronto decisivo contra o Flamengo na quarta-feira pela Libertadores da América. Na entrevista coletiva, o treinador defendeu a escolha feita para este compromisso do Campeonato Brasileiro, pensando em levar o mais descanso possível para os jogadores da partida decisiva contra o Flamengo. Ele falou também sobre as lições que o meio-campo flamenguista, utilizado por Felipe Luiz na partida deste domingo, trouxeram para que o Inter pudesse ajustar a marcação na partida pela Libertadores da América. A gente fala também a respeito de Alan Rodrigues, que mostrou mais uma vez o empenho e engajamento já chegando no Internacional, e a humildade de Bruno Henrique, que reconheceu seu momento inferior em comparação a um parceiro de time e projetou o que o Inter precisa para a decisão de quarta-feira. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 17 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Obviamente o mais importante foi o jogo. O Inter perdeu por 3-1 para a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. De novo, uma derrota dentro de casa, dentro da competição nacional. O Inter vem de uma sequência já de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E a grande verdade é que o jogo ele praticamente acabou na divulgação das escalações. A partida começou às 6h30, às 5h30 já estava definido. Roger mandou a campo um time completamente reserva, o Flamengo mandou a campo quase que força máxima, e dessa forma a superioridade do Flamengo também foi vista dentro de campo sem maiores dificuldades. Tudo sobre o jogo no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal o meu relato sobre quem jogou bem, quem jogou mal, os pontos positivos e negativos em relação à derrota do Internacional para a equipe do Flamengo, tá? Avançando na pauta, depois do jogo, a torcida do Internacional teve uma atitude diferente. Ela aplaudiu os jogadores na saída do gramado, mesmo tendo vaiado durante a partida em função do desempenho apresentado contra o Flamengo. Mas aparentemente o estádio Beira-Rio absorveu e separou uma coisa da outra. Vaiou a atuação contra o Flamengo, mas apoiou a equipe e deu um voto de confiança pensando na partida de quarta-feira contra o Flamengo. Foi um ambiente bem diferente que a gente viu no Beira-Rio depois dessa derrota. Mas este ambiente se contrasta com o que foi visto através de episódios de outra torcida organizada na saída dos jogadores do estacionamento aqui no estádio Beira-Rio. Integrantes da torcida organizada Camisa 12 esperaram os jogadores chegando aos seus carros e saindo do estádio Beira-Rio em tom de cobrança. Praticamente todos os jogadores que passaram por ali foram cobrados. Os com mais veemência foram o goleiro Sérgio Rocher e o lateral esquerdo Bernabei. Rocher, que sequer jogou contra o Flamengo, e Bernabei em função de acordo com a torcida, erros de marcação e uma necessidade maior de concentração dentro de campo. A segurança do Beira-Rio agiu, fez com que os jogadores pudessem sair em segurança. O carro do Bernabei levou alguns tapas de torcedores, mas ficou só nisso. Mas houve um tom de protesto mais acirrado, contrastando a opinião de duas torcidas organizadas do Internacional. A Popular aplaudiu depois do jogo, a Camisa 12 protestou depois do jogo. E este ambiente um pouco dividido é levado para o confronto de quarta-feira contra a equipe do Flamengo, e o Beira-Rio terminou este domingo com essas cenas de protesto e este tom um pouco mais tenso. Dentro de campo, o técnico Roger Machado concedeu a entrevista coletiva que explicou tudo aquilo que aconteceu. Houve demora para a chegada do Roger Machado na entrevista coletiva, e essa demora se dá justamente em função do voto de mobilização a partir de agora para a grande decisão de quarta-feira. O jogo do ano para o Internacional, e que teve este tom no discurso do vestiário, do próprio técnico Roger Machado e também da direção na conversa com os jogadores. O Roger destacou 2 atletas nesse discurso do vestiário. Rafael Borré, pelo gol
e pelo empenho que ele teve dentro de campo. E o Roger chegou a dizer que deixou o Borré e Ener Valencia brigarem dentro de campo para tentar reconquistar a vaga no time titular. Mas ficou claro que eles não vão reconquistar. O Ricardo Matias vai ser o titular na partida contra a equipe do Flamengo na quarta-feira. O Roger também parabenizou o Richard, que teve um momento complicado pelo traumatismo craniano que sofreu na partida contra a equipe do Fluminense, caindo no gramado, saindo com uma certa preocupação, sendo substituído, passando por um protocolo de concussão, agora fazendo sua primeira partida titular, também foi valorizado pelo técnico Roger Machado. Na entrevista coletiva, o treinador defendeu a escolha feita do ponto de vista de colocar um time reserva em campo, tá? Ele disse que o risco ele é calculado, mesmo que não se possa trazer com exatidão o cálculo. E o que ele quis dizer com isso? A ideia do Inter era colocar um time competitivo e ofensivo a campo, por isso um esquema com 2 volantes, 2 pontas e 2 atacantes de área, o Borré e o Ener Valencia, mesmo o Borré fazendo esse papel de circulação, mas descansar o máximo possível os jogadores para a quarta-feira. E ele entendeu que essa estratégia ela foi acertada, que se pôde dar esse descanso para os jogadores em função de colocar todo mundo com baixa minutagem em campo no time titular na partida deste domingo, tá? O Roger também entendeu que o jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão trouxe lições que serão importantes para a quarta-feira pela Libertadores. Em especial, lições de ajustes de marcação no setor do meio-campo. O Flamengo veio com Jorginho, Saul e De Arrascaeta no meio-campo. O que deve ser a equipe titular do meio-campo no jogo pela Libertadores da América. E houve um desacerto na marcação no primeiro tempo que foi corrigido pelo Inter na segunda etapa. E o Roger entendeu que essa partida serviu como lição para algumas questões que o Inter pode corrigir e ajustar para a quarta-feira, justamente pelo fato do Flamengo ter colocado aqui em campo um time que tem muito daquilo que vai a campo também na quarta-feira, e o Roger entendeu que levou uma vantagem nesse aspecto, tá? Mas o tom mais quente da coletiva foi quando o Roger foi questionado sobre o comportamento do torcedor. Ele valorizou o comportamento do torcedor, que apoiou o time no final do jogo. E ele foi questionado pelo Alexandre Ernest, do Voz do Gigante, se esse apoio do torcedor não é mais em tom de pressão e em tom de cobrança por esta ser a última oportunidade que o Inter tem no ano de conquistar algo relevante, o que foi prometido e o que foi desenhado e gerado uma expectativa disso no sentido do próximo jogo. Dito isso, Roger respondeu e entendeu que esse movimento foi a torcida apenas apoiando o time por acreditar sempre, porque é apaixonada pelo time. Esse movimento, de acordo com o Roger, é a torcida depositando confiança na equipe. E aí ele disse: espero que a torcida não ouça esta tua opinião. Foi uma cutucada, uma alfinetada do Roger no repórter, o que mostra que ele também ficou incomodado um pouco com este pensamento, com essa leitura em relação à manifestação da torcida durante o jogo, tá? Na zona mista, 2 jogadores passaram, tá? 2 meio-campistas, o Alan Rodrigues e o Bruno Henrique. O Alan Rodrigues mostrou de novo um entendimento sobre o ambiente muito grande. Ele foi questionado sobre a derrota de hoje e ele disse: olha, não se negocia derrota. O Inter tem que se portar, nós temos que nos portar como um clube grande e precisamos mudar a nossa postura para quarta-feira. O Alan Rodrigues entendeu que mesmo com o time reserva, mesmo com todas as adversidades, o Inter tinha que ter dado uma resposta melhor, e esta cobrança sim ela poderá vir da arquibancada e que quarta-feira muita coisa tem que mudar. O Bruno Henrique falou que o time precisa ser mais agressivo na quarta-feira contra o Flamengo no estádio Beira-Rio, que a passividade que houve no primeiro jogo do Maracanã e a passividade que houve no começo de jogo aqui no Beira-Rio atrapalha. O Inter tem que, por jogar em casa, por precisar da vitória, ser mais agressivo, ser mais contundente, e este é o segredo para vencer o Flamengo no Beira-Rio e se classificar para a próxima fase. E uma questão interessante da entrevista do Bruno Henrique, tá? Ele foi questionado sobre o seu momento individual, e ele com muita humildade disse que entende que o Alan Rodrigues agora
está vivendo chegou muito bem e vivendo o melhor momento. E que agora a hora é dele, Bruno Henrique, jogar menos e dar mais espaço para o Alan Rodrigues, que está melhor. Uma leitura interessante do Bruno Henrique, que mostrou muita humildade nessa resposta aqui na Zona Mista, os dois jogadores que pararam por aqui para falar, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu apostei em 0-0, me dei mal. Mas a Liga do Milhão tá aí para você apostar, para você se divertir. Jogue com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. E daqui a pouquinho a gente já lança as odds do jogo entre Flamengo e Inter e Flamengo da quarta-feira pela Libertadores, porque vale a pena fazer uma fezinha, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!